Deus maravilhoso e eterno Pai. Pai amado, Pai querido, nós te glorificamos, Deus, por tudo que tem feito, pela tua graça, pela tua paz, pelo teu Santo Espírito. Obrigada, Senhor, que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos direcionado, tem nos dado graça, Senhor, para que possamos continuar firmes na tua santa presença. Pai, obrigada por esse momento, obrigada pelo privilégio de poder estar aqui, Senhor, junto dos meus irmãos, das minhas irmãs, poder cultuar e adorar o teu santo nome. Senhor, obrigada, eu sei que o Senhor é o Deus que guarda, que cuida, é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Pai, eu coloco tudo diante do Senhor, coloco cada irmão que vão estar aqui conosco, cada vida que estará aqui, Senhor, para ouvir a tua santa palavra. Que a tua palavra ela cura, que a tua palavra ela salva, que a tua palavra ela restitui, que a tua palavra, Senhor, ela coloca de pé, que a tua palavra tem todo o poder nos céus e na terra. Senhor, continue conosco, fale aos nossos corações. Senhor, se encontra alguém desanimado nesse momento, transforma o coração, renova a força, Pai, renova a esperança, porque nós sabemos que os dias são maus, mas o Senhor tem cuidado de nós. Então, Pai, renova a fé da tua filha, renova a fé do teu filho. Senhor, que teu nome possa ser hoje e sempre e eternamente glorificado. Senhor, que nós possamos, Pai, continuar buscando a tua face, entregando a nossa vida a cada momento, a cada milésimo diante, Senhor. Senhor, que o Senhor venha tomar a tua filha, irmã Karine, que está ali na responsabilidade de nos trazer a mensagem. Pai, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais e além daquilo que nós pedimos. Senhor, alcança famílias, alcança filhos e filhas nessa tarde, aonde estiver, Pai, um lar em luta, em aflição, em briga, onde estiver um lar com falta de paz, Senhor, toma em tuas mãos em nome de Jesus. Que todos que aqui passarem agora, que todos que passarem depois, que forem ouvir depois, que sintam a tua santa presença, que sintam, ó Deus, o teu agir, que sintam, ó Deus, a tua graça, o mover do teu Espírito Santo. Pai, nós estamos aqui, Pai, por amor à tua santa palavra. Continue conosco, Senhor. Manifesta a tua glória, cumpra a tua vontade, cumpra o teu querer. É o que nós te pedimos, Pai. Senhor, também que não venha ter nenhuma atribuição humana, que não venha ter nenhuma fama, nada, Senhor, nada no nosso nome, mas sim no teu nome, porque teu nome há poder. Então, Pai, faça a tua vontade, faça aquilo que lhe apraz. Senhor, direciona, governa, porque tu és o nosso Deus. A ti, Deus, honra, a ti, Senhor, glória, a ti, Senhor, louvor e toda adoração, em nome de Jesus. Amém, gente. Pai do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez com alegria no Senhor para aprendermos a palavra do Senhor, para nos alimentar da palavra de Deus, nosso Deus que é maravilhoso. Então eu quero aqui te convidar a impulsionar esse coraçãozinho aí, para que mais vidas possam receber a notificação para receber o convite para estar aqui conosco. Então, enquanto você convide, eu vou estar colocando aqui o tema desta live, vou estar marcando, e eu não sei você, eu sinto e tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração. Então, impulsione esse coraçãozinho aí e vamos que vamos, porque amamos a palavra. Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindos, em nome de Jesus. Isso daí, gente, impulsiona esse coração, que nosso intuito é anunciar a palavra do Senhor. E vamos ter aqui um maná, como eu sempre digo, um maná de palavra. Eu creio que vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Hoje aí um dia que comemora-se, né? O Dia da Mulher. Então eu quero aqui também aproveitar, né? E desejar a você, a todas nós,
um dia abençoado, um dia que nós venhamos refletir na grandeza que o Senhor nos fez mulheres, né? O Senhor ali nos escolheu e nos deu uma incumbência tão linda que é gerar. Você já pensou nisso? Então, quando não gerar no útero, e se você fala, mas eu nem filho tenho, mas também gerar filhos espirituais. Deus nos deu essa delicadeza, essa grandeza. Então, a todas as mulheres, vocês tenham um feliz Dia da Mulher e que vocês continuem firmes em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu organizar tudo aqui. Vai convidando mais uma preciosa enquanto eu organizo aqui para estar conosco, que eu sei que Deus vai falar conosco. Para você que está aqui, claro, pela primeira vez, eu quero aqui me apresentar. O meu nome é Luciene Neto Faria. Meu nome é bem grande, sabe, gente? Mas eu uso ali Luciene Neto Faria para não ficar aqui falando aquele nome longo, bem grande, bem grande, bem grande. Mas eu sirvo como missionária na casa do Senhor. Sou Assembleia de Deus em Linhares, muitas pessoas estão perguntando. Sou aqui da cidade de Juiz de Fora. Você que já está por aqui, me diga de onde você é, hein? Então, sou de Juiz de Fora e eu, como você, sou muito desejosa de aprender a palavra do Senhor. Desde os primórdios, início da minha conversão, sou sempre envolvida no estudo da palavra, sempre ali na escola bíblica dominical, trabalhando. E eu quero te convidar para você que quiser nos seguir no canal do YouTube. Eu sempre trago ali lições da revista CPAD. E amanhã que eu vou estar gravando a aula devido à correria da semana, mas amanhã eu já libero a nossa lição 10, tá? Então você que puder, siga lá pelo YouTube e vamos de Bíblia, que é a frase que a gente usa em questão. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E nosso propósito aqui é nós anunciarmos o reino de Deus. É nós divulgarmos o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa prioridade. É nós estarmos anunciando o reino do nosso Deus, que breve, ele vai voltar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, daqui a pouquinho já vou estar chamando. Isso, gente, convide mais gente, mais mulheres de Deus, homens de Deus também, para estar aqui, porque o nosso tema hoje vai se falar sobre as marcas de Cristo. E eu creio que vai ser, assim, poderoso, vai ser majestoso. Talvez você está aí na sua casa, Luciene, eu estou tão triste, não quero nem ouvir a palavra. Querida, não deixe o inimigo minar a sua fé. Não deixe o inimigo entristecer o seu coração. Ouça a palavra, sabe? Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E também o Senhor vai falar em sua palavra. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uma mulher agradável não é aquela somente que tem características, né, em educação, mas que tem educação, mas que acima de tudo, que agrada ao Senhor. E como nós agradamos ao Senhor? Deixa de me te contar. Quando você confia nele de todo o teu coração. Luciene, o meu problema é muito grande, querido. O nosso Deus, ele é poderoso. E para ele não existe impossível. Então, bora lá, vamos de Bíblia. Eu vou chamar a nossa convidada. Gente, da última vez a live que nós tivemos, eu não estava conseguindo ver nossa convidada, né? Algumas lives já aconteceram isso, mas vocês conseguem, né? Quando acontece isso, vocês conseguem ver as duas pessoas. Então, ó, se vocês não conseguirem ver, se eu não conseguir ver a convidada, a irmã Karine, então não tem problema, vocês vão estar nos vendo e eu vou estar ouvindo, mas a gente espera que dê tudo certo, porque ó, nós amamos a Jesus e eu falo que isso daqui não é um evento, não, aqui é um culto ao Senhor, onde nós nos reunimos, mesmo que de forma virtual, para adorar o Senhor. Então deixa eu te lembrar uma coisa, talvez você ainda não percebeu, não é uma simples live, não, é um culto ao Senhor. Então, o convite aqui é para você cultuar a Deus. Ah, irmã, eu vou cultuando, fazer um monte de coisa. Calma, querida. Respire e adora,
que a nossa frase é um culto ao Senhor. Deus está te convidando a cultuá-lo. Então descansa, descansa, descansa. Acalme o teu coração, ó. Calma. Não adianta você ficar na correria, não adianta você ficar inquieta. Já viu que quando você vai ficando esvoaçada assim, a gente, muitas das vezes, no meio da luta, a gente fica, né? Ai, aquela coisa, aquela agitação. Não, querido. Confia no Senhor de todo o teu coração, tá? Então, vamos cultuar o Senhor? Está pronta para ouvir a voz de Deus? Você está desejosa para ouvir a voz do Senhor? Então, vamos ouvir a voz do nosso Deus. Eu vou estar convidando aqui a irmã Karine, em nome de Jesus, para dar tudo certinho. Deixa eu me abaixar aqui. Irmã Karine, já enviei o convite. Vamos ver, em nome de Jesus, Senhor. Deixa eu ajeitar minha cadeira aqui. Deixa eu ver se eu enviei o convite para ela. Gente, enquanto a gente tá nesse trâmite aqui, vocês estão vendo esse vestido aqui, ó? Para você ainda não conhece meu trabalho, eu sou costureira, dona do ateliê Peniel. Segue lá, Peniel Uniformes. E essa semana a gente tá ali, ó, com os vestidos de transfer de pedraria em promoção, comemorando o Dia da Mulher. Então, ó, são vestidos. Esse daqui tá escrito Filha do Rei, todo em pedraria. Então, se você gostou, corre lá pro nosso Instagram e a gente conversa por lá também. Eu já enviei, irmã Karine está aí? Eu já enviei. Deixa eu ver se ela tá aí. Gente, vai falando aí comigo, me conta de onde vocês são. Irmã Karine, já mandei aí a solicitação. Só falta você aceitar aí pra gente ver. Me conta de onde vocês vão. Missionária Heloísa tá aí. Missionária Heloísa eu conheço presencialmente. É aqui de Juiz de Fora. Mas me conte aí de onde você que tá por aí, de onde vocês são. Deixa eu escrever aqui. Irmã Débora, Taubaté, São Paulo. Um abraço, minha querida. Que prazer te ter por aqui. Já tenho conhecido bastante pessoas aí de São Paulo pelas redes sociais. Que bênção, que Deus te abençoe. Um abraço aí no teu coração. Olha, Taubaté, todos de Taubaté, São Paulo, o nosso abraço. Irmã Karine, a senhora está aí? O convite chegou para a senhora? Ô, Jesus. As mensagens para a gente demoram um pouquinho para chegar. Vila da Penha, Emily, Rio de Janeiro, Deus abençoe, minha querida. Seja muito bem-vinda, em nome do Senhor Jesus, tá? Um prazer, uma honra em Cristo Jesus tê-la por aqui. Irmã Karine, eu aceitei, aí vamos ver, né? Se vai dar tudo certinho. Ela está entrando na live. Para mim aqui, não está aparecendo, tá, gente? Ó, que bom. Internet com problemas. Fábio Alves. Mancarine. Esperar um pouquinho, gente. Não tô conseguindo ver. Aí, aceitei. Vamos ver aqui. Aceitei de novo. Vamos ver se dá certo. Seja bem-vinda. Custódia, Deus abençoe. Irmã Karine, comunique comigo aí, porque aqui eu já aceitei, mas não aparece nada. Aí comunique aí comigo se tá aparecendo o convite, como tá por aí. Oh, Jesus. Ana, uma pessoa enviar. Ana, você tá vendo aí, só tá aparecendo eu, Mancarine, me conte aí como você tá por aí. Gente, vamos aí intercedendo, eu creio que já deu tudo certo. Em nome do Senhor Jesus. E vai dar certo, em nome de Jesus, que queremos ouvir a palavra do Senhor. Isso impulsiona esse coração aí. Enquanto a gente vê. Então, irmã Karine, eu já te convidei, já aceitei teu convite. Como é que tá aí? O que tá aparecendo para você aí? Já aceitou, mas não tá aparecendo. Eu vou cancelar e convidar de novo.
Ó, vou convidar de novo. Ó, lancei o convite de novo, tá? Karine ativou o vídeo, tô te ouvindo. A paz do Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui. Irmã, você está me ouvindo bem? Tô ouvindo excelentemente bem, só não estou te vendo. Oh, meu Deus. O seu vídeo tá aberto? O meu também, o meu tá tudo ok aqui. Porque antes de você aceitar aí, deu irmã Karine, não pode aceitar. Aí depois deu assim, irmã Karine abriu o áudio. Ah lá, pro povo tá aparecendo as duas. A Glória. irmã Débora aqui. Ô, Jesus, mas que provação, né, gente? Tá Está acontecendo acontecendo direto. Está acontecendo direto. direto. Quem faz Gente, de isso novo. não está conseguindo visualizar. É complicado, né, gente? Olha lá, Ana, todo mundo tá vendo nós duas. Só nós duas que não estamos nos vendo. Mas Jesus sabe, né? Jesus sabe todas as coisas. Eu costumo dizer que antes que tudo aconteça, Deus já sabia. Então não há nada que surpreenda a Deus. Nós nos surpreendemos com muitas situações, mas confiar, a gente sabe que Deus está no controle de tudo. Então, irmã Karina, se apresente aí para a glória de Deus e tenha liberdade de nos transmitir a palavra. E, gente, vocês estão vendo nós duas, então vocês lembram que nós não estamos nos vendo, tá? Então, às vezes, não está aquela troca de olhar fito, né? Que a gente acaba, porque eu não estou vendo a irmã Karine nem ela me vendo. Mas, graças a Deus, vocês estão nos vendo, mas estamos nos ouvindo e já deu tudo certo, em nome do Senhor Jesus. Irmã Karine, fique à vontade, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todas. A paz do Senhor Jesus, missionária Luciene. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por esse carinho, por esse convite, pela oportunidade de estarmos aqui e poder falar da palavra do Senhor, aproveitar essa ferramenta que Deus colocou nesse tempo, que é a internet, as redes sociais, para também levar a palavra do Senhor Jesus. Sou grata a Deus por essa oportunidade, pelo convite. Dizer que temos um tema, né? Hoje nós vamos falar sobre as marcas de Cristo, vamos fazer aí um estudo sobre isso. Pastora Camila entrou aqui agora, meu Pastora Deus. Camila, um beijo. Deus abençoe. Quero agradecer também a todas as meninas que estão aqui com a gente. Dá um feliz Dia das Mulheres. Parabéns a todas as mulheres que estão aqui conosco, nos assistindo. Que Deus te abençoe mais e mais. Está aqui com a gente pastora Camila, nossa irmã Débora lá de São Paulo, nossa irmã Emily, lá da minha igreja, missionária Ana Paula. Estaremos juntas amanhã. Vai ser bênção, jornada bíblica. Coisa boa, hein, gente? Meu esposo tá aqui com a gente. Boa. Vai ser o dia inteiro jornada bíblica. Missionária Ana Paula, pode chamar ela para fazer live, ó. É bênção. Nossa irmã, meu marido tá aqui, gente. Meu esposo, Fábio Alves, ele estava tentando aí comunicar. Minha internet falhou na hora de entrar aqui. Tô no 4G. Então, gente, vocês me falam aí se o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo me ver, tá bom? Nossa irmã Ana Zélia, obrigada pelo carinho. Luciana Nogueira tá aqui com a gente. Ana e Heloísa, obrigada, gente, pelo carinho. Um beijo para vocês. Luciana também tá entrando aqui. Bem, gente, eu me chamo Karine, sou casada, sou do Rio de Janeiro, congrego na Assembleia de Deus aqui na Vila da Penha, a ADVIP, pastor Roberto Souza, missionária Isabelle. E é uma honra poder levar a palavra do Senhor. Estamos ali atuantes na igreja, na escola bíblica dominical também. Sabemos como é que é essa luta, mas é muito bom a gente poder levar a palavra do Senhor Jesus. Vamos lá, sem mais delongas. O versículo que a nossa irmã, missionária Luciene, colocou aqui para a gente poder estar estudando, está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Obrigada, Ana. Vocês vão me falando aí, tá, gente? Porque eu estou usando 4G. E aí eu vou precisar saber se vocês estão sempre me ouvindo bem aqui. O Wi-Fi tá... Ele vai, entra, desliga. Diz assim a palavra do Senhor. Se você pode, pega papel, pega caneta, pega a sua Bíblia e vem com a gente com esse estudo, tá bom? Diz assim. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Bem, gente, primeiro a gente precisa entender o contexto e o cenário dessa carta aqui. O apóstolo Paulo, ele escreve às igrejas ao sul da Galácia, da Ásia Menor. Hoje corresponde atualmente ao território que é ocupado pela Turquia, tá?
E se é uma carta, ela tem um propósito. Qual é o propósito dessa carta na qual Paulo escreveu? Combater os falsos mestres e principalmente os judaizantes e levar os crentes a viverem um evangelho puro, um evangelho original. Karine, o que são, quem são os judaizantes? Vou te explicar. Judaizantes são os judeus que se converteram ao cristianismo, porém, eles queriam impor a lei mosaica sobre os cristãos gentios. Karine, quem são os cristãos gentios? Vou te explicar. Gentil, primeiro, gentil, a palavra gentil, na Bíblia, toda vez que você lê, você precisa entender que é todo povo que não tem origem judia. Já o cristão gentil é toda pessoa que se converte ao cristianismo e não tem a origem judia. E hoje nós chamamos de igreja, tá bom? Então somos nós. Então, para você entender o cenário aqui e o contexto. A maioria dos primeiros convertidos, os líderes da igreja primitiva, eles eram formados por judeus cristãos, que se converteram ao cristianismo. E eles lutavam contra uma dupla identidade. Por conta das suas tradições judaicas, isso obrigava eles a serem rígidos seguidores da lei mosaica. Só que a sua recém-fé agora, encontrada em Cristo, convidava ele a celebrar uma santa liberdade, podemos dizer assim. Então, o que aconteceu aqui nesse tempo? Houve uma divisão na igreja primitiva. Por quê? Porque os judeus, esses judaizantes, eles estavam curiosos para saber como é que os gentios, essas pessoas que não eram judeus, como que eles poderiam fazer parte do reino dos céus se eles não cumpriam as leis. Então, esses judaizantes era uma forte ameaça contra a igreja que estava ali começando nesse primeiro século. E aí eles estavam apresentando agora para esses gentios, esses cristãos gentios, esses novos convertidos, o Antigo Testamento. E mostrando ali a obrigatoriedade, por exemplo, da circuncisão e da obediência da lei. Então, os judaizantes, eles ensinavam que, olha gente, o perigo, isso acontece até nos dias de hoje, eles ensinavam que a salvação dependia principalmente da circuncisão, tá bom? E eles alegavam que para ser cristão, a pessoa, antes de ser judeu, no caso aqui eles não estavam falando da religião em si, mas eles estavam dizendo não por descendência, mas eles precisavam ser por religião, tá? Então, a pessoa para ser cristão, eles precisavam pela religião. Dava a entender que aquilo que Paulo estava ensinando para essa igreja estava incompleto, estava insuficiente. E é isso que eles estavam tentando colocar na cabeça desses novos crentes. Portanto, a carta ao Gálatas, essa carta que temos em mãos aqui, ela é atual, ela é necessária para hoje, porque ela representa a nossa liberdade cristã, ou seja, nós somos livres do poder do pecado e somos livres para servir a Deus vivo e presente. Irmão Luciane, fica à vontade, se quiser falar alguma coisa, estamos aqui, tá? Isso é uma breve introdução para as pessoas entenderem aí o cenário e o contexto dessa carta. Então, gente, é necessário a gente afirmar isso aqui. A salvação não precisa de mais nada a não ser a graça de Deus. A salvação é pela graça de Deus e pela fé em Jesus Cristo. E nada mais. Tem gente aí que fala que para você ser salvo, você precisa fazer alguma coisa, fazer uma boa obra. Às vezes você precisa também acreditar num outro livro. Cuidado, cuidado, cuidado. A salvação é pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus e nada mais. Então, contextualizando aqui, essa igreja estava começando a trocar a fé em Cristo Jesus pelo legalismo. E essa luta ainda acontece até hoje. E o que estava acontecendo? Esses judeus, esses judaizantes, eles queriam acrescentar a circuncisão como condição para a salvação. E se assim fosse, gente, o cristianismo seria mais uma seita do judaísmo, tá? Então, Paulo aqui, ele vem reforçar o ensino de que a salvação ocorre pela fé na suficiência da obra de Cristo na cruz, tá bom? Então, Paulo, com uma sabedoria enorme que Deus deu a ele, sabendo que esses judaizantes têm como Abraão, como exemplo, ele usou o próprio Abraão para refutar isso. Esse exemplo, a gente vê isso também na Epístola de Romanos, afirmando que o patriarca Abraão foi justificado pela fé e não por obediência à lei. Se a gente vê a vida de Abraão, a gente vê que ele teve altos e baixos, errou como nós erramos também. Então não foi pela obediência à lei, mas pela fé.
Então, e isso era um grande exemplo para os judeus naquele tempo. Então, a circuncisão, só para os irmãos terem noção, as irmãs terem noção aqui, ela era um símbolo de status religioso para os judeus. Era uma marca para eles, identificava eles como adeptos do judaísmo. Então, gente, as marcas, quando a gente fala sobre marcas, as marcas elas sempre foram importantes. A gente vê aí tantas marcas nos dias de hoje, e as marcas elas podem ter vários objetivos. E um dos principais nesse contexto aqui era como sinal de propriedade. Exemplo, pessoas naquela época marcavam os seus animais, marcavam escravos, para dizer o que? Olha, essas pessoas, esses animais, têm dono, são de minha propriedade. E os judaizantes, eles estavam querendo impor essa marca da circuncisão, como isso fosse um valor cristão. Gente, eu estou ensinando aqui o contexto dessa carta. A gente já vai trazer as aplicações. Fica aí com a gente, tá bom? Manda essa live para outras pessoas, interaja aqui com a gente, tá bom? Só para você entender o que está acontecendo. Daqui a pouco a gente vai tratar isso para conosco. Então, vamos lá. Estou indo bem devagarzinho aí, se você quiser anotar, tá bom? Já pega papel, pega caneta e vamos embora. Então, gente, esses judaizantes, eles estavam querendo impor essa marca da circuncisão como essa fosse um valor cristão, como eu já disse aqui. E aí, esses judaizantes, eles fazem questão de quê? Dessas marcas físicas. Só que Paulo agora conduz os Gálatas a um exame mais profundo dessa questão. Qual? Que o sinal exterior tem valor quando corresponde à condição interior. Se você anotava isso. O sinal exterior tem valor quando corresponde à condição interior. A carta aos Romanos, Paulo diz que a circuncisão ela é proveitosa se guardares a lei. Romanos 2, versículo 25 fala sobre isso. Se você quiser anotar, já anota isso aqui. Escreve aqui na live, aqui, ó. Guarde isso. Não é o que sabemos que nos impede de vencer. Nosso maior obstáculo é justamente aquilo que sabemos. Esses judaizantes, eles eram impedidos, gente, por eles mesmos. Por eles mesmos. De quê? De crescer. Pelas coisas que eles ouviram, que eles aprenderam. Eles estavam tão convictos com a verdade que eles estavam repetindo padrões de comportamentos dos seus antepassados, repetindo nas gerações futuras. Isso aconteceu durante séculos, mas a verdade é que Cristo, quando ele entra, ele tem a capacidade de mudar totalmente uma pessoa. Como aconteceu com o próprio apóstolo Paulo. Um judeu nato, gente. Olha, observa a vida do apóstolo Paulo. Um judeu nato, seguia esses padrões, seguia esses comportamentos, praticava todas essas leis, inclusive tornando até perseguidor dos cristãos. Só que com o encontro que ele teve com Jesus, ele mudou completamente o seu jeito, a sua forma de pensar, mudou os seus hábitos, as suas rotinas, os seus padrões comportamentais, ensinos e doutrinas, ou seja, todos os padrões que foram colocados nele durante um tempo da vida dele. Então perceba que a repetição ela é pedagógica. Você aprende quando há uma repetição. Por isso imitar, e Paulo fala sobre isso, imitar. Ambos aqui estavam imitando. Paulo imitando a Cristo agora, depois desse encontro, e esses judaizantes estavam imitando ali aquilo que eles ouviram no passado. A diferença está no que você está imitando. Você se transforma naquilo que está dentro de você. Se você não vive com Cristo, é porque você não acredita nele. Se você não imita, se a sua vida não é como a de Cristo é porque você não acredita nele. São as marcas do caráter que revelam as nossas ações. Aquilo que tem dentro de você que revela nas suas ações. São essas marcas que precisam estar dentro de você. Então, esse tema escolhido pela nossa irmã missionária, Luciene, que vamos abordar hoje, trata justamente da conclusão dessa carta. Falei isso tudo aqui para a gente poder falar da conclusão da carta. Então, gente, antes de a gente abordar esse versículo propriamente dito, que foi o versículo 17, a gente precisa entender, deixa eu explicar para vocês um pouquinho, a marca que os judaizantes estavam se gloriando. Primeiro, antes disso, eu preciso destacar aqui que a lei mosaica, isso é importante dizer, ela se divide em 3: morais, civis e cerimoniais. Quais são as leis morais? As leis morais, elas são exatamente o quê? O tratamento para com o próximo. Você vai ver lá as leis morais, você vê, não matarás, não adulterarás, tudo tem a ver com o próximo, não furtarás. Então, a lei moral se resume a quê? Ao amor de Deus e ao amor para com o próximo.
Gálatas 5:14 diz assim: porque toda lei se cumpre numa só. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor teu Deus é o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, essa lei de amar o próximo, amar a Deus, ela permanece até hoje. Tanto no antigo quanto nos dias de hoje. Só que entenda uma verdade. Não matar o próximo, por exemplo, a gente não mata hoje uma pessoa por conta da lei de Moisés. E sim por causa da lei de Cristo. A função da lei moral que foi dada para Moisés é mostrar o pecado ao povo. A lei moral, os mandamentos servem justamente para quê? Para evidenciar que eu e você, que nós somos pecadores. E por isso precisamos continuamente de um Salvador. Inclusive, existem pessoas que não matam uma pessoa fisicamente, só que ela fere o irmão com palavras. E isso também é matar. Então, tudo que você faz ao próximo, seja que você feriu, que você magoou, que você falou alguma palavra, você está matando alguém. Então, você está descumprindo um mandamento, você está ferindo uma lei moral. Um próprio exemplo que o próprio Jesus fala, no Novo Testamento, por exemplo, a lei falava lá de Moisés, não adulterarás. Aí Jesus vai e fala o quê? Não, peraí. Se você já olhar com segundas intenções, se você olhou, você já adulterou. Com o seu pensamento, você já pecou. Então, entenda, Romanos 7, versículo 7 ao 25, se você pode, anota aí, gente. Romanos 7, 7 ao 25, é muito grande, não vai dar pra gente falar aqui, ler aqui, é muito extenso. Mas se você ler aí na sua casa, você vai compreender perfeitamente tudo isso que eu tô falando. Esse texto é lindo e vai te ajudar a esclarecer muitas coisas. A Bíblia diz que onde não há lei, não pode haver pecado. Pois o pecado é a transgressão da lei de Deus. E é exatamente por isso que Jesus disse que não veio anular a lei. Jesus veio cumprir a lei. Pecado. Vocês estão me ouvindo? Entrou uma ligação aqui. Agora retornou. Retornou. Então, gente, ó, vou repetir. É exatamente isso que Jesus disse, que ele não veio anular a lei, mas cumprir. Se Cristo tivesse anulado a lei moral, ele também teria que ter anulado de uma vez por todas o pecado. Só que a gente sabe que não foi isso que aconteceu. A gente sabe que Cristo perdoou todos os nossos pecados, só que nós ainda estamos sujeitos a pecar. Por isso que existe aí a segunda vinda de Cristo, toda a revelação do livro de Apocalipse, onde o pecado, Satanás, será vencido de uma vez por todas, onde o nosso corpo voltará à originalidade da criação, seremos eternos, sem o peso da culpa, seremos totalmente livres do pecado, da presença do pecado. Só que isso é uma aula para um outro momento, né? Uma aula de escatologia, não tem nada a ver com a live, mas é só para abrir esse parênteses para você entender. Agora, fechando ele de novo. Existem também as leis civis ou as leis judaicas. Você já deve ter ouvido falar. As leis civis ou judaicas são aquelas o quê? Que regulamentavam a vida social do israelita. Essas, elas foram feitas especificamente para a cultura dos israelitas naquele tempo. São regras que se aplicavam a quê? A relações de sociedade. Como é que eles iam fazer lá, vender, comprar, entendeu? Casar, essas coisas. São leis civis do povo de Israel. Elas não se aplicam para nós. É importante aqui também destacar um princípio. Romanos 13:1 fala que a gente deve se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Então, as autoridades existem para que elas fossem estabelecidas. É por isso que a gente respeita as nossas leis aqui do Brasil, tá? Então, as leis civis ou judaicas foram feitas para eles lá, tá? Já as leis cerimoniais, é essa que me interessa aqui nesse momento, são aquelas relacionadas às questões religiosas ou ritos judaicos. São as leis cerimoniais. E essas sim, irmãos, foram abolidas por Cristo na cruz. E você vai entender o porquê. Por esse motivo, esses judeus judaizantes que se convertiam ao cristianismo, eles estão dispensados da lei cerimonial. Karine, não entendi. Vamos lá. Naquela época, o que eram as leis cerimoniais? Sacrifícios de animais, guardar o sábado, a própria circuncisão, que é cortar lá a carne do prepúcio do homem. Então, celebrar as festas
judaicas, e entre outras. Isso tudo são o quê? Leis cerimoniais. Eles tinham que fazer todo ano, tinha todo um ritual para ser feito, como ser feito. Só que, porque se a gente colocar essas leis atribuídas, que era o que os judaizantes estavam querendo fazer para nossa salvação, a obra de Cristo na cruz estaria sendo colocada em segundo plano. Como que aquilo que Jesus fez na cruz, ele morreu por nós, fosse algo incompleto e insuficiente. Então, essas leis cerimoniais, essas sim Jesus aboliu na cruz. Porque essas leis cerimoniais eram uma simbologia. Estava apontando para o sacrifício perfeito que iria acontecer. Quem? Cristo Jesus. Então, se você estudar, começar a estudar todas essas leis cerimoniais, você vai ver que estava justamente aplicando para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que o Messias viria, que iria morrer na cruz. Então, o sacrifício, tudo que estava acontecendo ali era justamente o que? Apontando o sacrifício perfeito. Então, é bom a gente citar essas palavras de Paulo. Paulo fala assim, ó, não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, hoje a gente não está mais debaixo da lei. A gente está debaixo da graça. Mas é importante dizer que não é essa super graça aí, essa hiper graça aí que tem pregado aí muitos, não, tá, gente? Posso fazer tudo, posso viver como eu quero? Não, não é assim não, tá? Falando aqui, Paulo está falando justamente dessas leis cerimoniais. Então, as leis morais não é vigente, tá? Então, você tem que amar o seu próximo, você não pode adulterar, você não pode fazer um monte de coisa, tá? Então, a gente está falando das leis cerimoniais. Então, Paulo aqui, para combater esse ensinamento, ele escreve essa carta, e do versículo 11 ao 18, trata-se exatamente da conclusão da carta, e a gente vai abordar aqui exatamente o versículo 17, que é o nosso tema aqui, que diz assim, eu vou ler novamente. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quem está me ouvindo, diga amém. Glória a Jesus. Posso continuar? Beber uma água aqui para respirar. Vambora. Gente, houve um tempo que o apóstolo Paulo ele se orgulhava da circuncisão. Ele também era. A gente viu aqui que ele era judeu nato ainda por cima. Só que depois que ele teve um encontro com Cristo, a sua marca, a sua identificação agora mudou. O apóstolo Paulo passou a se gloriar das suas cicatrizes resultadas no sofrimento suportado a serviço de Jesus. Paulo não estava dizendo que carregava as marcas sofridas por Jesus na cruz. Não eram as marcas de espinho, de coroa, não. Paulo está afirmando que sofreu por amor a Jesus. Algo que jamais tinha acontecido com esses judaizantes. Paulo faz essa afirmação aqui, pois, de fato, no passado, Paulo já enfrentou esse papel. Lembra? Ele era perseguidor de cristãos. E agora ele tinha marcas físicas do sofrimento do seu corpo, pelos diversos lugares que ele passou para anunciar o evangelho. Paulo mostra que ele estava lutando na linha de frente contra o pecado, suportando o peso do sofrimento. E a palavra grega aqui para a palavra marcas é o mesmo que indica qualquer sinal, mancha, picada, que eram impressos nos escravos animais, eu falei aqui. Não há dúvida, quando a gente lê esse verso aqui, que Paulo estava referindo às suas cicatrizes deixadas pela caminhada do seu ministério. Espancamentos, apedrejamentos, encarceramentos. Essas sim são as provas da sua fidelidade a Jesus. Demonstrando, Paulo ali se demonstrou como escravo de Cristo. Vocês estão me ouvindo? Meu esposo falou que travou. Travou em que parte? Deu uma travada e tá dando umas pausadinha entre a sua fala. Mas está conseguindo compreender, irmã? Oi? Está conseguindo compreender? Tem horas que tá dando uma falhadinha e você não dá para a gente ouvir suponhamos assim, o final da frase. Porque dá umas travadinhas. Mas vamos ver a partir de agora. Se eu fazer assim é porque tá travando. Tá bom? Tá. Vou reparar vamos então. Lá. Tá bom. Tá conseguindo ouvir? A Débora falou que não ouvi. Gente, vocês querem que eu volte um pouquinho? Conseguiu pegar essa parte aí? Para mim tá tranquilo. E vocês aí, gente? Deixa eu ver quem tá aqui com a gente aqui. Fala comigo, Milena.
Marlene de Curitiba tá aqui com a gente. Ô, Glória. Débora de São Paulo. Área Nelly Raquel tá aqui com a gente também. Nossa irmã Rita. Ô, Glória. Cícera tá com a gente. Luciana. Nossa irmã Ana. Heloísa. Deus abençoe vocês. Vocês estão conseguindo ouvir? Fala aí com a gente, tá? Agora, ela pôs para mim, a Débora, para mim tá tranquilo. A Milane também Gente, colocou, agora melhorou. eu tô usando, mas tá vendo? Só que a gente não tá falando da palavra, né? A gente vê que é espiritual, né, Glória? Com certeza. A internet funciona aqui, é uma bênção. Hoje não tá funcionando meu telefone. É assim mesmo. É batalha espiritual, mas a gente segue firme. Então, gente, vamos lá. Aqui não há dúvidas que Paulo estava referindo que as suas cicatrizes eram deixadas pela caminhada do seu ministério, como espancamentos, eu falei aqui, apedrejamentos, encarceramentos. Então, essas sim são as provas da sua fidelidade a Jesus. Paulo ali estava se demonstrando como escravo de Cristo. Então, a verdade é que se Paulo não fosse apóstolo, eu quero que você comece a prestar atenção aqui nessa parte que a gente vai começar as aplicações, ele não teria essas marcas. Eu vou repetir. Se ele não fosse apóstolo, ele não teria essas marcas, como esses judaizantes. Quando você lê a sua Bíblia lá, em 2 Coríntios, capítulo 11, os versículos 23 ao 25, você vai ver uma lista lá que Paulo fala do que aconteceu com ele. Paulo, ele recebeu açoite sem medida, tanto de judeus quanto de gentios. Paulo, em 3 ocasiões, ele apanhou com vara. Você já apanhou com vara? Meu Deus. Em 5 ocasiões, ele recebeu 39 açoites dos judeus. O livro de Atos relata que ele recebeu um açoitamento e um apedrejamento. Atos, capítulo 27, diz que ele teve, ali relata um dos 3 naufrágios que ele sofreu. Agora você imagina, você está no naufrágio, quantos pertences pessoais de valor Paulo perdeu? Paulo, ele era exposto com frequências a lugares de perigo. Ele viajava, gente, para lugares difíceis. Não é igual eu e você, nem esses judaizantes aí que, quando vai viajar, peraí que eu vou escolher qual o lugar, qual é a praia, qual o destino, para passear. Não, gente. Paulo foi um homem marcado de consequências de todas as suas viagens difíceis, cansativas. Lembrando que hoje a gente tem navio, tem avião, tem carro. Naquela época não tinha, gente. Era a pé, muitas das vezes, que ele andava. Era desconforto, exausto, cheio de dores. Ele passava ali longos períodos sem alimento, sem água. Às vezes ele não tinha roupa suficiente para se aquecer. Eu te pergunto, quem passa por isso nesse tempo? Mas ele suportou tudo isso por amor de Cristo, por amor à igreja. O que eu aprendo aqui, Karine? O que você quer dizer com isso nessa live, nessa tarde de sexta-feira, Dia Internacional das Mulheres? Eu estou aqui querendo entender, ouvir que a cruz de Cristo, minhas irmãs, nos deixam marcas. A cruz de Cristo nos deixa cicatrizes. Muitas das vezes até visíveis. Perseguição, conflitos, feridas, traumas. Tem mulheres que estão cheias de traumas. Traumas emocionais, dores, conflitos internos. Quando Paulo diz, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Paulo está revelando para nós que as marcas de Jesus, gente, não pega isso, por favor, em nome de Jesus. Deus somente faz a impressão delas na nossa vida. Deus só faz a impressão dessas marcas na nossa vida quem foi escolhido para um propósito especial na face da terra. Entenda essa verdade, por favor. Se você entender isso, eu já vou sair daqui feliz. Deus não coloca a sua marca em qualquer pessoa, mas somente naquelas que foram escolhidas para um propósito específico na face da terra. Você pode dar glória a Deus por isso? Você entendeu agora as marcas que você carrega? E não sou eu que digo isso não, tá? Vamos de Bíblia? Foi o próprio Jesus dizendo isso para Ananias. Lembra lá? Quando o Senhor mandou Ananias orar por Saulo, por Paulo, na época da sua conversão,
Lembrando, gente, que o nome de Paulo é Paulo, tá? Tem gente que fala assim, o nome dele era Saulo, mas depois que ele foi convertido a esse nome... Não, ele tinha dupla cidadania, tá? Dupla cidadania. Glória. Ele é Paulo, tá, gente? Né, irmã? Né, missionária? Ô, Jesus, como é que a gente responde isso na EBD, né? Toda hora. E quando vai alguém, Jesus, não, Jesus. É Paulo. Tinha dupla cidadania, tinha 2 nomes. Um era só cidadania judaica, a cidadania romana. Por isso 2 nomes aí. Mas é um nome só, tá, gente? O nome de Jesus. Então, gente, quando Ananias ele foi lá orar por Paulo na sua conversão, Deu uma parada. Vamos esperar ela retornar. travou aqui, gente. Voltou agora. Oh, Jesus, tá tão bom, Jesus. Ajuda, Pai. Ananias, gente, não queria, não. Não queria orar por ele, não. Não queria. Não, eu tenho esse homem aí, não. Era como Ananias falasse assim, Senhor, eu sei o que esse homem faz. O Senhor não está sabendo o que ele faz? Ele mata cristão, ele é perseguidor. E Ananias vai e responde, o Senhor retruca o Senhor. Não, esse aí eu não vou orar, não. Aí o Senhor vai e dá o currículo de Paulo, da vida de Paulo, mostrando o que ele ia fazer com Paulo. Que havia um propósito. Foi o próprio Deus, o próprio Senhor, o próprio Jesus que o chamou. E aí você vê lá em Atos 9, capítulo 15, Atos 9, versículo 15. Você vai ver Ananias, Deus falando para Ananias, Jesus falando para Ananias, para mim, Paulo é um vaso escolhido. Para Ananias, perseguidor. Para Ananias, perseguidor. Mas para Jesus, é vaso e é escolhido. Em outra versão, talvez seja assim que esteja na sua Bíblia, diz que ele era um instrumento para levar o nome de Jesus. Só que, tá lá. Depois você lê lá o contexto. Ao levar o nome de Deus, ele iria padecer pelo nome do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui nessa live, que está nos ouvindo? Talvez você vai assistir essa live no futuro. É para você também. Deus está nos ensinando que ele não imprime as suas marcas em qualquer um. Ele tem os seus escolhidos. Você carrega marcas, você é escolhida. Você é escolhido por Deus. Aleluia. Glória Aleluia. a Jesus por essa Glória palavra. a Deus. Glória a Deus. Para você entender, na luz da Bíblia, eu vou te responder na luz da Bíblia. Quem ora por Paulo? Quem ora por Paulo? Ananias, sim ou não? Só que você não vê Ananias. Você não vê Ananias carregando marcas, dizendo, eu tenho as marcas de Jesus. Você não vê Ananias implantando igrejas. Você não vê Ananias levando o evangelho para a Europa. Você não vê Ananias escrevendo cartas. Karine, o que você quer dizer? Que Deus pega que para os nossos olhos é improvável, que para Ananias era improvável, mas Paulo, para ser um vaso, para imprimir nele as marcas de Jesus. Meu Deus. Eu estou falando para mulheres aqui, eu falo com a graça dele, que tem mulheres aqui que muitas pessoas te enxergam como problema, mas Deus manda dizer hoje, nessa tarde, para você, para Deus, você é vaso e é escolhida. Deus sempre nos levará a lugares que por nós mesmas a gente olha, não, a gente não vai poder chegar ali. É por isso que o alinhamento dessas circunstâncias é o lapidar da pedra bruta. Karine, não entendi, você é preciosa. E uma pedra, para ela ser preciosa, ela precisa ser lapidada pelas circunstâncias. Para Deus está dizendo para alguém que eu tenho uma missão para você. Eu tenho um propósito para você. E agora eu quero que você pense comigo. Já tem gente chorando aqui, Glória. Entenda. Você consegue
entender agora, você consegue perceber agora, porque essas feridas estão abertas em você? Você consegue entender agora por que você carrega as feridas no teu corpo, marcas no teu corpo? Você consegue perceber agora porque você não é qualquer um, você não é qualquer uma? Por que dói tanto? Por que às vezes você chora de madrugada e você fala, Senhor, eu não aguento mais, eu vou largar tudo, eu vou desistir de tudo? Você consegue entender que Deus te tirou no meio de uma multidão? Sim, é verdade. Você fala assim, mas Senhor, tinham pessoas melhores do que eu, tinha pessoas com mais aparência que eu, tinha pessoas que sabem falar melhor do que eu, tinha pessoas com mais recursos do que eu e com você, intelectualmente mais preparado, mais preparada, mais capacitado. Só que Deus me trouxe aqui nessa live para falar para você que Deus olhou para você e disse, eu quero você. Eu quero você. Eu quero você. É você. Bata aí no peito. Por quê? Deus está falando para pessoas aqui, é você. É você que eu escolhi. Prepare-se, porque nesse tempo Deus vai reconhecer. Deus vai te reconhecer nesse tempo. Prepare nesse tempo para reconhecer aquilo que o Pai lhe confiou. Deus lhe confiou uma promessa. Deus lhe confiou uma promessa. E para você carregar essa promessa, você precisa de marcas. É você a voz que Deus deseja usar nesse tempo, com poder e com autoridade dele. Aleluia. Você Glória a Deus. Entender que é por isso que existem tantas feridas abertas na tua alma? Você consegue entender por que elas produzem tantas dores? Porque muitas das vezes elas estão até sangrando. Gente, eu fico imaginando Paulo no naufrágio, Paulo recebendo um açoite, estava sangrando, estava machucando. Você consegue compreender a profundidade disso? Porque você ser açoitado, apedrejado, humilhado, cuspido, sofrendo naufrágio, sentir frio, sentir fome. Você abrir a tua despensa e não ter nada para comer, e você fala, Senhor, eu sou tua serva, por que está acontecendo isso comigo? Por que não tem provisão? Por que as portas estão fechadas? Deus Jesus. Por que muitas das vezes você entra em agonia? Agonia. Você se sente sufocada. Meu Jesus. Por quê? Que muitas das vezes você fica chorando no teu quarto sozinha, sozinho. Por que você olha para todo mundo que está ao redor? Às vezes você chega num ambiente, talvez seja do seu trabalho, talvez seja da sua igreja, até mesmo na sua casa. Você vê um monte de gente, uma multidão, mas você se sente isolado. É Deus. Já percebeu? Que muitas vezes olha para o lado, você vê os seus familiares dormindo, seus filhos dormindo, e você fica rolando a noite inteira, a madrugada inteira, de um lado para o outro na sua cama. Parece que a noite é uma eternidade. Você não consegue dormir. Você olha para o lado, cadê os seus amigos? Cadê aquelas pessoas que prometeram que iam ficar comigo? Você olha, você não tem ninguém. Na maioria das vezes, você está sozinho na sua casa, na sua caminhada, na sua jornada. Você chora sozinho. Você geme sozinho. Você só queria, às vezes, um abraço. Uma palavra. Tem gente aqui que está tremendo. Acha até que tem depressão, missionária. Acha até que tem ansiedade. Só que Deus me trouxe aqui nessa tarde para dizer, ei, não tem nada a ver com depressão, não. Que é isso, Karine? É o peso da responsabilidade. É o peso da cruz. É o peso do Calvário que está dentro de você. Agora você entende. Deus manda dizer, agora você entende. Tem muita gente que está reclamando das dificuldades. Paulo olhava para cada marca e sentia alegria. Mas, Karine, está doendo. Como é que eu vou sentir alegria? São as marcas de Cristo, é a marca do Calvário. Quando você não consegue olhar para aquilo que Cristo fez na cruz, se você não consegue negar
negar a si mesmo, não fazer exatamente aquilo que Cristo fez na cruz por mim e por você. Você não consegue entender o que são essas marcas. Jesus. Sabe o que é você orar por alguém que está enfermo, e aí você vê Jesus curando, um monte de gente se alegrando, e aí você chega na sua casa, talvez o seu esposo, os seus pais, a sua esposa, os seus filhos, eu não sei, estão esperando uma cura, estão esperando um milagre e nada acontece na tua casa. Você consegue ver na vida dos outros, mas na sua ainda está sangrando. Na sua, a ferida está aberta. Sabe o que é você consolar pessoas, mas você não tem ninguém para te abraçar e para te consolar? O que é isso, Karine? São as marcas. São as marcas. São as marcas. É porque Deus olhou para você. Deus está olhando para pessoas nessa live aqui. Você olha para si e você fala assim, mas eu não tenho motivo para ser escolhida. Eu sou falha, eu peco, eu faço tantas coisas erradas, mas Deus está olhando para você. Você pode não ver motivos para ser escolhida, mas Deus, Ele te olha nesta live e Ele só enxerga, oh aleluia, e Ele só enxerga motivos para te escolher. Aleluia. Jesus, Deus só enxerga motivos para te escolher. Deus está dizendo para alguém aqui, eu acredito em você. Eu invisto em você. Você tem potencial. Eu sei que você aguenta. Eu sei que você é capaz. Estou falando para isso para alguém aqui. Deus está abraçando mulheres aqui hoje, nessa tarde. Jesus. Essa verdade. Só quem submete às dores, só quem se submete a essas marcas, só quem submete a esses processos de ser forjado em seu caráter, está pronto, está pronta e autorizado para viver o propósito. Então guarde isso. Jesus, maravilhoso. As pedras preciosas, os diamantes, nunca nem peguei num, não sei nem como é. Elas precisam da ação do fogo. Elas precisam da pressão do tempo. Tá entendendo por que demora? Tá entendendo que às vezes o tempo parece que não é teu amigo? Porque as pedras preciosas, elas precisam da ação do fogo e da pressão do tempo para serem geradas. E é por esse motivo que elas são raras e valiosas. E Deus manda dizer para alguém aqui, você é raridade. Você é preciosa. Aleluia. Eu sei o valor que você tem. Guarde isso. Todo crescimento saudável é de dentro para fora. Eu vou repetir. Todo crescimento saudável é de dentro para fora. É por isso que muitas pessoas não conhecem suas marcas. Elas nem sabem o que você passa. É Deus falando para você assim, você só está crescendo. Você só está amadurecendo. Aleluia. Eu gosto muito de árvore, tanto que meu canal no YouTube é Tree of Life, Árvore da Vida. Eu acho que a natureza, ela tem tanta coisa a nos ensinar. Deus, ele é perfeito na sua criação. Já percebeu uma semente enterrada na terra? Geralmente a semente ela é muito pequena. E para ela resultar numa árvore grande, gigante, cheia de frutos, de folhas, de flores, primeiro ela precisa morrer. Essa é a importância de crescer nele, de crescer com ele, de viver para ele. Para que Deus venha produzir frutos em nós, para que a gente venha alimentar e nutrir outras pessoas, para a gente poder dar sombra para outras pessoas, para a gente embelezar outras pessoas. Primeiro, para germinar, a semente morre. Ela precisa morrer para si. É o que está dizendo aqui, ó, Mulheres Florescendo. É o título dessa live aqui, desse canal, Mulheres Florescendo. Meu marido lembrou aqui, ó. Por quê? Para germinar, a primeira semente morre para si. Carrega a sua cruz, morre para o seu eu, para as suas vontades, para os seus desejos, para as suas paixões. E com isso, faz o quê? Morre, gera marca, gente.
Cicatrizes, por quê? Porque uma semente, ela é enterrada. Uma pessoa enterrada, ela fica sufocada, ela está debaixo da terra, falta o ar, ela fica sozinha. Já percebeu? A semente, quando ela está em algum fruto, ela não é sozinha, ela tem várias ali sementezinhas ali com ela, dependendo do fruto, mas quando ela é enterrada, ela fica sozinha, ela fica escondida, ela fica enterrada, isolada, e isso dói. Isso dói. E dói muito. Oh, Deus. E é incrível, irmã, missionária Luciene, é que, mesmo com todas essas dores, ainda assim, aparecem pessoas na nossa caminhada e falam assim, eu quero ser igual a irmã, eu quero ser igual a você, eu me inspiro em você. Mas elas não sabem o calvário que você carrega. Mas elas não sabem a cruz que você carrega. Elas não sabem como estão as suas feridas. Algumas ainda estão abertas, expostas. Algumas ainda doem. Algumas machucam. Eu quero terminar essa live aqui. O que é naufragar? Porque Paulo sofreu naufrágios. Eu sinto graça do Senhor aqui. É você pegar uma embarcação de um ponto a outro. Né? Você tem um destino final. E em um determinado momento dessa travessia, essa embarcação, por algum problema, seja interno, talvez de origem mecânica, ou externo, como, por exemplo, as tempestades, faz o quê? A embarcação afundar. Quem já passou por tempestade? Quem já passou por naufrágios na vida? Quem já afundou? Quem já começou do zero várias vezes? Quantas pessoas? Eu mesmo, irmão, já comecei do zero várias vezes. Já perdi muitas coisas. Talvez tenha sido uma tempestade que tenha feito a sua embarcação afundar. Quando Paulo diz que passou por naufrágios, ele está deixando registrado que ele sobreviveu à tempestade. O problema é que a gente foca na tempestade, a gente foca no que perdeu, a gente foca nas dores, a gente foca... Só que Paulo está mostrando aqui, eu sobrevivi à tempestade. Deus está lembrando a pessoas aqui, você está aqui, você está nessa live aqui. Você sobreviveu à tempestade. Eu tenho certeza que existem pessoas aqui assistindo essa live, talvez seja até a nossa missionária, irmã Luciene. Talvez esteja passando por uma tempestade, eu não conheço a vida da irmã. Mas Deus manda dizer, você está aqui, você sobreviveu. E aleluia. Sobrevivente. Só um sobrevivente tem experiência para contar. Só um sobrevivente tem histórias para contar. De quê? Das marcas, das dores que ficaram do naufrágio, porque naufragar, a gente dói, tu tem que nadar. Algum pedaço, algum destroço pode te ferir. Você perde tudo, mas você sobreviveu. Você tem história para contar. Por quê, Karine? Porque primeiro Deus faz em você, para depois fazer através de você. Primeiro ele faz em mim, para depois fazer através de mim. Primeiro ele faz em você, para depois fazer através de você. Não se queixe das perdas. Não se queixe dos naufrágios. Não se queixe das portas fechadas. Não se queixe dos lutos e das tempestades. Algumas pessoas sabem aqui que recentemente eu tive um luto. Eu perdi a minha avózinha, que para mim era uma mãe. Minha prima tá até aqui, ó, Simone. Ô, Glória. Dói, gente, dói. Mas essas marcas, elas têm propósito. Cada marca tem propósito. A gente vê aqui que Paulo várias vezes sofreu açoite das mãos dos judeus e também foi açoitado com varas. Eu quero terminar. E por que isso aconteceu? Por dois motivos. Ele pode ter apanhado, talvez porque as pessoas não sabiam da sua cidadania romana. Segundo motivo, por conta da pressão da multidão, esses líderes que foram lá e bateram nele, desconsideraram sua cidadania por não saber, por conta da pressão da multidão. O que isso quer dizer?
que nos mostra que as marcas de Cristo, naqueles que estão chamados, acontecem gratuitamente. Você não precisa fazer nada para ter a marca, não. Elas vão acontecer gratuitamente. Você não vai ter nem tempo de justificar quem você é. As pessoas vão atacar a gente, vão atacar o teu ministério, vão atacar a sua vida, vão atacar seu caráter, vai atacar você, sem saber quem você é. A Débora colocou: as marcas de Cristo em você envolvem um propósito. Primeiro Deus faz em mim para depois fazer através. Exatamente. E esse outro grupo de pessoas, quem são? São pessoas que nos machucam por conta das pressões da multidão. Já percebeu? Que às vezes a pessoa nem está sabendo o que está acontecendo, mas está te pressionando, está te machucando, está fazendo um monte de coisa, que você fica sem saber o porquê. Talvez você esteja assistindo nessa live agora e feriram você de graça. Te feriram porque não foram com a sua cara, talvez na rede social, no seu ambiente de trabalho, fizeram uma pressão ali para te atacar, só porque você estava pregando a palavra de Deus, só porque você se veste como uma mulher de Deus, só porque você fala como uma mulher de Deus, só porque você se comporta como uma mulher de Deus. Talvez dentro da sua própria casa. Deus manda dizer, talvez tenha sido dentro da sua própria casa, que você foi ferida por palavras, ferida pelas pessoas que você mais ama, por você ser cristã. Mas uma coisa eu te digo: desistir não faz parte do teu dicionário. Anota isso. Desistir não faz parte do teu dicionário. Quando nos rendemos à tentação da comparação, nos esbarramos na desistência. Porque você olha para outras pessoas e começa a se comparar. Por que fulano não acontece isso? Por que fulano, mas por que só comigo? Quando você se esbarra na comparação, gente, você se rende à desistência. E Deus manda dizer para alguém aqui: desistir não faz parte do teu dicionário. Guarde uma verdade para o seu coração. Para a gente encerrar, já encerrei umas 3 vezes, mas agora eu vou encerrar mesmo. Ame sua integridade. Ame mais a sua integridade do que a sua reputação. Tem muita gente mais preocupada com a sua reputação do que com a sua integridade. E Deus manda dizer: não, ame a sua integridade. Quem você é comigo, do que a sua reputação. Porque a integridade diz de quem você é. A integridade fala de quem você é. De quem você é em Deus. Já a reputação oscila conforme o pensamento das pessoas. Conforme o povo te enxerga. Uma hora você vai ser maravilhosa para eles. Outra hora você não vai prestar. Mas a sua integridade não muda. Então ame a sua integridade, quem você é em Deus. Se orgulhe sim das marcas que você carrega. Porque são elas que estão fazendo você ser quem você é. Quem Deus aprova que você seja. Quem Deus sonhou e planejou para que você se tornasse. Como Ele, como Cristo. Gente, a verdade é que se Paulo não fosse apóstolo, ele não carregava essas marcas. Se você não fosse escolhida, você não carregava essas marcas. Essa é a mensagem que eu tenho para alguém aqui. Se você não fosse escolhida, você não carregava essas marcas. Se Paulo não fosse apóstolo, não fosse escolhido, ele não carregava essas marcas. Ele seria como esses judaizantes. As suas marcas são as suas verdadeiras credenciais. E Deus manda dizer isso: basta. As suas marcas são as suas verdadeiras credenciais. E isso basta. Você só carrega marcas porque você é escolhida. Você só carrega marcas porque você é escolhida. E eu encerro, a carta encerra. Não tem como a gente falar sobre tudo aqui, mas não tem como você, quando olha a vida de Paulo, do apóstolo Paulo, não se admirar com a sua coragem, com a sua devoção, com o seu amor pelas pessoas, pela igreja. Ele provou o seu amor para com a igreja, sacrificando-se pela sua causa. Para quê, Karine? Para que Paulo fez isso? Para que o evangelho chegasse a mim. Para que o evangelho chegasse a você. Para que outras pessoas pudessem desfrutar das bênçãos que Cristo fez com ele também. Isso é amor, gente. É a vontade que a gente entende que essas marcas é para que outras pessoas, talvez os seus filhos, venham conhecer a Jesus. Venham ser alcançados pela bênção, pela fé em Jesus Cristo. E aí ele encerra a carta falando assim: com graça de nosso Senhor Jesus. Em nada Paulo se gloriou, nem nos seus sofrimentos. Antes ele reconhece o senhorio de Jesus. Que venhamos reconhecer
nessa tarde esse senhorio de Cristo em nós. E entender essas marcas. Por quê, Karine? Porque Deus usa as nossas frustrações. Deus usa as nossas dores. Deus usa as nossas marcas para alinhar a perfeita vontade dele. Meu Deus. Maravilha. Porque a nossa fala revela a nossa maturidade ou a falta dela. Eu vou repetir e passo a palavra agora para a irmã missionária Luciene. A nossa fala revela a nossa maturidade ou a falta dela. Os judaizantes, imaturos. Paulo mostrou quem ele era. A maturidade está no que você fala e nas marcas que você carrega. E eu encerro a minha oportunidade. Muito obrigada, irmã missionária Luciene, para a glória de Deus. Irmã Karine, que bênção. Alimentadas pela palavra do Senhor. A senhora não vai ainda não. Vou pedir para a senhora orar, porque que palavra cristocêntrica. E eu tenho falado com Deus exatamente isso. Pai, manda mulheres que amam a palavra, que tenham esse comprometimento, essa verdade. A senhora entende o que eu estou falando? Essa verdade, sabe? Trazer a palavra em sua íntegra, fazer uma exposição tão bíblica, tão do céu. E é interessante, eu vou pedir para a senhora orar. E eu, sabendo desse Dia das Mulheres, o Espírito Santo gerou em meu coração justamente falar de usar esse texto, até mesmo, né, a irmã Karine, nós somos, como mulheres também, não menosprezando os irmãos, mas aproveitando essa comemoração também do Dia das Mulheres, nós muitas das vezes somos muito marcadas. E é interessante que muitas das vezes a gente, com essas marcas, muitas pensam em parar. Haja vista, quando você é muito ferida, parece que você que você não está decorrendo um caminho coerente. Porque é igual a senhora falou, estão apresentando uma graça que não é a divina. Aonde para que você esteja posicionada conforme Deus quer, onde você só vai viver o sorriso, não vai ter as lágrimas da vida, não vai ter as dores, não vai ter as marcas da vida. Então, quando alguém que passa por isso e sofre essas marcas, sejam físicas, emocionais, muitos essa pessoa automaticamente vai olhar para si, não, eu estou fazendo algo errado para Deus. E quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, como a senhora discorreu muito bem, nós vamos ver que essas marcas fazem parte. E é interessante que a gente vai ver, né, irmã Karine, em Atos, capítulo 16, eu acho lindo um texto que é muito exposto também, mas pouco compreendido, porque quando Paulo, ele ali vai para a prisão, e ele vai para a prisão com o irmão Paulo e Silas, né? E nós vamos ver ali que ele está numa prisão. Só que ele não está, ele está ferido, ele está com dor, ele está machucado. E não é feridas básicas, né, irmã Karine? Ele foi ali rasgar as vestes deles. Eles estavam feridos e ainda estavam ali acorrentados. O telefone tocou aqui. Estavam acorrentados. Mas sabe o que eu acho lindo desse texto? Que a Bíblia grita assim, mais meia-noite. O que é aleluia! Meia-noite é uma passagem de ciclo, aonde você termina um dia para iniciar o outro. Aleluia! Quando a Bíblia diz meia-noite, não é em vão, não é 11 horas, não é 11, é meia-noite. Por quê? Porque aquele dia iria terminar para um novo dia surgir. E é justamente nesse ciclo que eles se posicionam a adorar no meio da dor. Precisamos romper esse ciclo. E somente vamos romper com fé. As dores de Paulo não acabou, mas ele definiu em fé que aquele dia não ia acabar com dor, mas o dia ele não ia acabar com dor. E o novo dia não ia iniciar com dor, iria iniciar com adoração. Deixa eu dar um testemunho aqui. A irmã Karine não me conhece pessoalmente, nem a minha história, né? Todo mundo olha para mim e eu vou falar, eu não gosto de expor minha vida. Mulher de Deus, ela tem que ter maturidade até em tudo que falar. Se você fica contando sua vida aí para todo mundo, vigie, minha filha.
A gente tem que se policiar. Mas eu quero testemunhar para você que é casada e ainda não tem o seu esposo na presença de Deus. E talvez você está aí pensando em parar com tudo. Você se paralisou porque vem muita luta, é muita marca no meio da caminhada. Eu quero te contar uma coisa. Quando às vezes eu chego numa igreja para pregar, alguém fala, e o varão está vindo aí para guardar lugar? E muitas das vezes eu falava, não, meu esposo não vem. E hoje, depois que Deus falou comigo, hoje eu quero dizer, já há algum tempo, eu falo assim, ele vai vir no tempo de Deus. Porque há quase 21 anos eu oro pela conversão do meu esposo. Tem gente que fala, seu esposo é pastor? No tempo de Deus, ele vai ser. Então, por que eu estou falando isso? Desde o dia 4 de janeiro de 2004, que eu me converti, eu venho orando pelo meu esposo. Mas isso não me paralisou de anunciar a Cristo. Aleluia. O que eu quero dizer, queridas, aleluia! Eu estou dizendo, eu não sei quantas são casadas aqui, mas eu quero te dizer, não use isso como barreira para você não viver aquilo que Deus quer que você faça. Vai trabalhando que Deus vai curando. As marcas Deus vai curando. É num processo que você recebe a cura. Então, ainda que a pessoa que está do teu lado não aceitou a Cristo, você já aceitou. E é uma responsabilidade em você de continuar em nome de Jesus. Então, eu vou pedir à irmã Karine para orar. Né? Não sei quanto está nessa situação, mas Deus me inspirou a falar. Todos que me conhecem, eu sou muito reservada até mesmo, né? Porque cada um tem um pensamento. Então, mas quando Deus manda, eu falo. Eu falo exatamente. Meu esposo, até esse momento, não aceitou Jesus. Mas eu tenho fé que ele vai aceitar. E como eu mostro a minha fé para Jesus? É eu fazendo a obra dele, servindo a ele. Tem dia, irmã Karine, que as lágrimas vêm. Mas a gente se posiciona, enxuga as lágrimas e vai o quê? Fazer a obra. Certa vez eu ia pregar num congresso com bastante pessoas. E naquele dia eu tinha sofrido uma situação muito grande. Eu ouvi uma palavra que entristeceu meu coração. Quando eu estava chegando, irmã Karine, na igreja, eu falei para Deus, por que o Senhor não chamou outra pessoa? Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Eu parei poucos metros da igreja, eu falei, Deus, por que o Senhor me chamou? Quem já não se perguntou isso? Mas a resposta veio através da palavra que Deus deu à irmã Karine. Querida, supere, se posicione, sirva a Cristo. Glória. Sirva a Cristo. E Ele irá trabalhar. Irmã Karine, ore. Quem quiser oração, só mostrar aqui. Depois envia o nome, esse é meu caderninho de oração. Então, bora orar, vamos de Bíblia, vamos adorar a Deus. A irmã Karine vai orar. E a gente crê, a palavra do Senhor nos levanta, nos sustenta. Irmã Karine, fica à vontade para a oração, em nome de Jesus. Eu queria, antes da oração, também depois poder falar dos nossos livros. Eu e meu esposo somos escritores pela graça de Deus, tá? Aleluia. Então, antes disso, enquanto a missionária estava falando, ela falou que tem um caderninho de oração. Isso aí, Milene. E eu sei que existem mulheres aqui que estão vivendo nessa mesma situação que ela falou. Eu quero que você coloque o seu nome, o nome do seu esposo aqui agora. Nos comentários, ela vai estar transcrevendo ali para o caderno de oração. Eu vou estar transcrevendo aqui para o meu e a gente vai estar orando também por essa causa. Por quê, Karine? Porque em Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Eu vou repetir. Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Você não está aqui nessa live por acaso. Você não caiu aqui de paraquedas. Esse tempo foi preparado por Deus. Por Deus. Por Deus. Você não está sozinha nessa caminhada. O pessoal está colocando os nomes aí. Vou repetir aqui para a irmã poder escrever. Ó. Milene e Sérgio. Márcia e Celso. Luciana e Tiago. Vamos lá, deixa eu saber aqui os comentários. Luciana e Tiago. Cícera e Marcelo. Luciana e Luiz Carlos. Débora e Adriano.
Conversão do esposo também. Cremilda e Gerson. Ô, glória. Cremilda. Cremilda e Gerson. Heloísa e João. Heloísa e João. Vamos orar por vocês, gente. Vamos orar pelo casamento aqui. Karine, somos casados, já os dois caminham. Coloca seu nome aqui também. Vamos estar orando por essas alianças. Milene Em Sérgio. Primeiro, gente, é Luciene e Oséias. Vamos fazer 30 anos esse ano. Em nome de Jesus. Olha aí, coloca aí, Luciene e Oséias. Você está... Ó, vocês vão orar. A gente vai orar por vocês, vocês vão orar pela gente também. Então, vamos orar pela a vida da nossa missionária, no seu casamento. Eu creio. Mas quem colocou aqui, ó, Heloísa e João, Helenice e Tadeu, Cristiane e Railton, Ana e Eric, Simone e Carlos Magno. Ô, glória! Mais alguém? Vê se anotou tudo aí, a gente vai repetir aqui. A Bíblia fala esperar uns pelos outros. Então, esperamos um pelos outros. Espera aí que a gente está anotando aqui, hein? Vou falar aqui de novo para nossa missionária anotar. Depois eu anoto, visualizando a live. Vamos lá. Vou falar desde o início. Milene e Sérgio, Márcia e Celso, Luciana, Márcia e Celso, Luciana e Tiago, conversão do Tiago, hein? Cícera e Marcelo, Luciana e Luiz Carlos, ok. Débora e Adriano, conversão também, Cremilda e Gerson, Sim. Heloísa e João, Helenise e Tadeu, Cristiane e Railton, ok. Ana e Eric, Ok. Simone e Carlos. Agora o meu e o seu. Fábio e Karine. E Luciene e Oséias, não é isso? Oséias. E Márcia Glória. e Celso. Márcio e Celso. Se não me engano. Márcia e Celso. Ah, Isso. esse foi o primeiro, é que eu não tinha anotado. Isso. Acho que foi de todo mundo. Vou pôr aqui o meu, gente. Vocês também põem no caderninho de vocês, hein? Em nome de Jesus. Deixa eu pôr aqui os 10. Meu tá aí. Glória a Jesus. Feche seus olhos se você pode. Eu não sei em qual ambiente você está, mas se você pode, feche seus olhos. Se você pode, vá até um lugar reservado. Tem mais um nome aí, ó. Nailza e Bonfim. Se você pode, vá para um lugar reservado. Vá para um banheiro, talvez, não sei. Se der para você fazer um clamor, clame como você nunca clamou, mas fale ao Todo-Poderoso. Tá bom? Aleluia. Estamos aqui. Senhor Jesus, graças te damos por essa oportunidade, ó Pai, de ouvir a Tua palavra. A Tua palavra, ela é poderosa. A Tua palavra que é poderosa, Senhor Deus, para penetrar no coração. A Tua palavra, ela vai, Senhor Deus, até a alma, Senhor Deus, até juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A Tua palavra é verdade, Jesus. Pai, a Tua palavra, ela despedaça qualquer jugo. Pai, a tua palavra, Senhor Deus, ela esmiuça a penha. A Tua palavra, ela consegue, Senhor Deus, entrar, Senhor Deus, e converter o homem em seus maus caminhos. Espírito Santo, agora nós te pedimos, ó Pai, o Teu apoio, a Tua intercessão, Senhor Deus. Roga ao Pai por nós, intercede ao Pai por nós, Senhor Deus. Pai, entra, Senhor Deus, em ação agora em cada causa, em cada casamento, em cada nome, em cada lar representado aqui. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, por mediante a Tua palavra que ouvimos, a Tua palavra que é verdadeira, a Tua palavra, Senhor Deus, que é fiel. A Tua palavra fala que passará céus e terras, mas a Sua palavra não passará. E é nisso que acreditamos, é nisso que cremos, é por isso que estamos aqui, com marcas, com choro, com dor, ó Pai. Muitas das vezes sangrando, tendo que ministrar na vida de outras pessoas, ó Pai, mas doendo na nossa alma, doendo do nosso coração, ó Pai, porque clamamos pelos nossos esposos, clamamos, ó Pai, pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, por quem amamos que ainda não conhecem a Ti.
Pai. Pai, nós entendemos, ó Pai, o que é a salvação. Nós entendemos a vida eterna e não queremos que nenhum dos nossos se perca. Por isso te pedimos, Senhor Deus, Pai, faça em nós, faz através de nós, Senhor Deus. Nós entendemos que fomos chamados nesse tempo como uma voz, Senhor Deus. Pai, ouve a nossa oração, Senhor Deus. Pai, preste os teus ouvidos, inclina os teus ouvidos, porque nós cremos que para ti nada é impossível. Pai, nós cremos que para ti nada é impossível. Eu creio que o Senhor está nessa tarde desfazendo. Pai, o Senhor está destruindo fortalezas. O Senhor está destruindo correntes. Pai, o Senhor está destruindo, Senhor Deus, tudo aquilo que impede, Senhor Deus. Pai, desses homens, Senhor Deus, estarem na mesma fé, na mesma visão. Pai, caminhando lado a lado, Senhor Deus, servindo a Ti genuinamente e verdadeiramente. Pai, em nome de Jesus, é por isso que oramos. Pai, nós cremos no poder da oração. Pai, nós cremos no poder do clamor, Senhor Deus. Pai, nós cremos, Senhor Deus. A Tua palavra fala que onde tiver, ó Pai, reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente. Não estamos fisicamente, mas estamos, ó Pai, virtualmente. E nós cremos no poder da Tua palavra, que o Senhor se faz presente, que o Senhor escuta a nossa oração. Pai, é bem verdade, Senhor Deus, que estamos longe, ó Pai, de sermos justos, ó Pai. Temos nossos pecados, mas te pedimos perdão. Nós entendemos que o sangue vertido na cruz do Calvário nos justifica, nos perdoa e nos dá a autoridade para orarmos uns pelos outros. A Bíblia fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pai, e nós só somos, ó Pai, não podemos orar. Nós só podemos, ó Pai, receber, ó Pai, a palavra de justos, ó Pai, porque foi o Teu sangue, o Teu sangue, o Teu sangue, o Teu sangue vertido no madeiro que nos justificou, nos justifica a cada dia. É o poder da Tua obra redentora. Pai, é o poder da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Seu grande amor, que entregou o Seu único Filho, Pai, por morrer por nós, em nosso lugar. Pai, as marcas que éramos para carregar eram muito maiores, ó Pai, mas o Senhor, ó Pai, nos poupou, Senhor Deus, para que pudéssemos ter vida eterna. E nós te pedimos pela nossa casa, apresentamos cada nome aqui, apresentamos cada lar representado. Em nome de Jesus, te pedimos que haja testemunho, que vidas venham voltar, ó Pai, nesse canal, nessa rede social. Vai falar com a missionária, falar comigo, Senhor Deus, que grandes coisas o Senhor fez. Que hoje mesmo, Senhor Deus, elas já possam encontrar nas suas casas, assim quando elas adentrarem, Senhor Deus, Pai, um ambiente diferente. Que elas possam adentrar na sua casa, Senhor Deus, e já começar a perceber o Teu mover, para a glória do Teu nome, para a honra do Teu nome, para que mais e mais possamos glorificar e Te exaltar. Porque o Senhor é, e nós cremos nessa verdade. Obrigado por esse momento, por essa tarde. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidas em Teu nome, falando do Teu amor. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso. Irmã Karine, eu quero lhe agradecer, né, por você estar aqui conosco, ter aceitado o nosso convite. Já deixo também, eu creio que você agora já faz parte aqui desse propósito de Deus, desse projeto. Então, eu creio em Cristo Jesus que você vai voltar, mas nós cremos aí, Senhor, que nós possamos ter mais esse encontro. Lembrando a todos vocês que é uma honra tê-los aqui. Eu falo, irmãos, aqui é tudo para Jesus. A irmã Ana Oliveira, uma grande amiga aí do Rio, ela fala, é tudo para Jesus. Aqui é tudo para o Senhor Jesus. Somos carentes da graça do Senhor, estamos aqui para anunciar o reino de Deus. Não anunciar nós mesmos, aqui é para Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Irmã Karine, Deus abençoe você, os trabalhos. Depois eu quero saber, né, deixa eu do falar livro. aqui rapidinho do livro. Não estava sabendo. Conte aí pra gente. Aprendendo cada dia mais sobre mulheres da Bíblia. Aqui eu falo sobre Sara, Eva, mulher de Ló, Agar e Rebeca. Como é que surgiu? Vou falar rapidamente aqui. Exatamente sobre lives. Há 2 anos atrás, eu tive oportunidade de começar a fazer lives sobre mulheres da Bíblia. Eu falo, Senhor, eu quero conhecer mais de Ti, eu quero conhecer mais sobre a Sua palavra. E no livro eu conto um pouquinho sobre isso. E aí eu comecei a fazer lives aqui, o Senhor me impulsionou a fazer lives. E das lives surgiram um livro.
para a glória de Deus, e pela fé eu botei aqui volume 1, e aí a gente vai falar, a gente ficou um ano, irmã Luciane, falando sobre todas as mulheres da Bíblia aí, né? Tem mais aí, mas a gente falou sobre 50, foram todos os sábados, 3 e 7 da tarde, falando sobre uma mulher da Bíblia. Ali a gente renuncia muita coisa, né? Renuncia saída com os amigos, renuncia família, muitas coisas eu precisei renunciar para estar ali naquele compromisso, não faltando nenhum. Foi um voto que eu fiz com o Senhor e o Senhor honrou. E para a glória de Deus, vidas têm sido alcançadas com esse livro, pessoas voltando para o Senhor Jesus. Eu sou muito grata a Deus por isso. Mulheres, aprendendo cada dia sobre mulheres da Bíblia, como se fosse um devocional. Também tem um momento aqui que tem perguntinhas para você, tem algumas frases, tem um momento de confronto. É coisa boa, como diz meu pastor. Então, se você pode, a gente entrega para todo o Brasil. Para a glória de Deus, já tem chegado, né, em Curitiba, São Paulo, Minas. Deus tem mandado e enviado para outros lugares, outros estados. E o do meu esposo, irmã. Esse aqui é muito testemunho. Reconstruindo em tempos de crise. Lições extraídas do livro de Neemias. Esse aqui Deus nos deu no período da pandemia. Só Deus faz isso, né? Imagina uma pessoa sem recursos nenhum, no meio de uma pandemia. Deus faz o quê? Cumpre promessas. Foi uma promessa que Deus fez no meu esposo. E para a glória de Deus, vidas têm sendo alcançadas. Pessoal, quem tem aí, ó, Milene, vai falando aí. Quem tem aí, já vai colocando aí. É coisa boa. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Todos eles voltados para a palavra do Senhor Jesus. Crescimento, tá bom? Para a glória de Deus. Então, quem quiser, puder nos ajudar a abençoar nosso chamado, nosso ministério, a gente envia para todo o Brasil, tá bom? É só me procurar lá no direct. Obrigada, irmã Luciane. Obrigada, missionário, pelo carinho, pelo convite. Eu vou querer também. Vocês podem ver que eu falo assim, né? Todas nós temos aquele cantinho, né? Aqui é meu canto da biblioteca. Tem mais livro para lá. Então, eu amo, né? Leitura. O meu cantinho está aqui em cima. Eu amo leitura, né? Bíblica. Amo leitura bíblica e também livros, né? Que tem ali respaldo bíblico. Então, eu leio aí 1 a 2 livros por mês, e nós lemos a Bíblia todo ano, estou no 3º ano lendo toda a Bíblia. Então, depois eu vou ver com você, com certeza eu quero adquirir. Eu também já tenho alguns livros que eu comecei, inclusive, eu estou iniciando um comentário bíblico do livro de Esther. Então, vocês orem aí por mim, vocês orem aí para mim, para Deus me dar graça, saúde, vigor, para a gente continuar firme. Deus abençoe. Irmã Karine, eu vou pedir para as irmãs tirar uma foto nossa. A gente não está se vendo, mas as irmãs tiram e manda para a gente. Pode ser? Vamos tirar uma foto aí para a gente. Porque a gente não está se vendo, gente. Para você que chegou agora, nós não estamos nos vendo. Vocês estão vendo a gente, mas eu não vejo a Karine, não vi capa de livro, não vi nada. Verdade, né? Eu virei a câmera, mas não deu nem para ver. Então, gente... tire uma fotinha nossa, a gente vai parar aí um segundinho, tire e depois envia pra gente, por gentileza. Vamos lá? Eu parei aqui, hein? Vou tentar printar também, peraí. Conseguiram, gente? Fala aí com a gente. Ela tirou. É Milane. Ela tirou, gente, depois envia pra gente para colocar no Insta e marcar. Gente, ó, a irmã Karine falou várias frases. Marca aí, nos marca, vão compartilhar para que mais mulheres, e também eu falo, mulheres florescendo pela fé, homens de fé possam estar conosco. Irmã Karine, Deus te abençoe. Eu já falei, né, que não vai ficar só dessa vez. Você também ama a Escola Bíblica Dominical. Eu sou também, ó. Gente, desde quando converti, Escola Bíblica Dominical, inclusive na nossa igreja, agora em julho, nós vamos ter um congresso da Escola Bíblica Dominical. Meu Deus, estou lá organizando. Senhor. Do meu pastor vai ser bem. Depois você me chama, hein? Me fala como é que vai ser. Vamos combinar isso tudo aí. Vai ser bênção e eu conto com vocês aqui. Deus abençoe, irmã Karine. Muito obrigada. Um abraço no seu coração, um abraço a toda a família. Muito obrigada pela participação, tá bom? Obrigada, gente. Amém, Pai do Senhor. Gente, beijo para você que está aqui pela primeira vez. Que honra em Cristo Jesus ter você por aqui. Vamos seguir firme anunciando o reino de Deus. Você que quiser falar conosco, comigo, com a irmã Karine, chame no direct. Se você não está seguindo ela, por favor, gente, corre para lá. Eu sempre falo, seguir é quem te conduz a Cristo. Então, segue a irmã Karine,
Que Deus abençoe vocês, gente. Paz do Senhor, muito, muito, muito obrigada pela presença. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmã Karine. Paz do Senhor, gente. A paz do Senhor, gente. Beijo. Paz do Obrigada. Senhor, Deus abençoe a beijo, todos. gente.